ímpares. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Amém. Senhor, nós precisamos da Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós necessitamos do agir do Espírito Santo do Senhor em nossa vida, de forma poderosa, nos impulsionando, não só a entender, mas a praticar, ó Deus, a Tua palavra. Que nesta manhã entendamos qual é o nosso papel como igreja, o que devemos, ó Deus, fazer, a nossa forma de agir, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, pelo entendimento, estarmos totalmente engajados naquilo que é a missão do Senhor. Certamente o Senhor tem o propósito, e que estejamos encaixados nesse propósito do Senhor. Estejamos totalmente envolvidos, ó Pai, para que o nome do Senhor seja conhecido e adorado
entre todos os povos dessa terra. Ó Deus, faz isso no meu coração e no coração dos meus irmãos nesta manhã. Nós precisamos, ó Deus, e nós te rogamos, no nome poderoso, o nome de Jesus. Amém. Amados, o Evangelho de Mateus aqui, neste contexto, Jesus, ele, nesses primeiros versículos do capítulo de número 10, ele vai descrever a chamada dos discípulos, o convite para os discípulos, e este convite, ele vem aqui com algumas colocações que Jesus faz, que se nós fôssemos da área de marketing, a gente ia falar para Jesus assim: Jesus, esse marketing aqui está meio complicado, essa propaganda aqui não é boa não, porque Jesus vai falar de coisas que iriam acontecer com as pessoas que atendessem a esse chamado, que dessem uma resposta positiva a esse chamado, porque geralmente quando você vai convidar alguém para algo, você faz aquele convite floreando bem a coisa, não é assim? Hein? Não é assim, irmãos? Você fala assim, ó, não, vão lá que vai ser bom, vai ser legal, você vai gostar, isto é assim, nós damos todas as diretrizes. Você não vai falar que é algo que a pessoa vai sofrer, que a pessoa vai passar adversidades, ou que vai ser algo difícil. Mas Jesus, ele faz diferente. Jesus chama esses discípulos, e ele vai aqui dar algumas diretrizes de qual que seria o papel deles, do que acontecer com eles, como que eles deveriam proceder como igreja do Senhor Jesus. E se nós olharmos o contexto anterior, no capítulo de número 9, ele vai terminar com algumas observações que Jesus faz, porque o texto vai dizer que Jesus estava percorrendo, a partir do versículo 35 do capítulo 9, várias cidades povoadas, estavam ensinando ali as questões do reino, pregando o evangelho, mas ao passar por isso e fazer estas atitudes, como enviado de Deus, Jesus observa que aquelas pessoas, que aqueles moradores daquelas cidades, eles eram pessoas que eram ovelhas, que não tinham pastor. Essas pessoas estavam aflitas, essas pessoas estavam exaustas. Irmãos, tem pessoas hoje aflitas no nosso meio, no contexto em que nós vivemos? Tem pessoas exaustas, tem pessoas que estão em situações de desespero, tem pessoas que estão sem esperança no mundo em que nós vivemos. Talvez você tenha visto isso dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, pessoas que estão sem rumos, sem direção, sem saber o que fazer. E Jesus, o evangelista Mateus narra que Jesus viu isto, viu esta realidade naquele contexto em que ele estava ali. E Jesus então, no versículo 37, diz assim, se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus então, ao invés dele agir de uma forma direta aqui nesse contexto, ele vai chamar as pessoas a uma reflexão. Olha, vocês estão vendo as pessoas aflitas? Vocês estão observando as pessoas exaustas? Vocês estão vendo as pessoas que estão sem esperança, sem direção? Elas estão como alguém que não tem para direcioná-los, para ajudá-los a entender o que está se passando. Então vocês devem fazer o quê? Rogar ao Senhor, para que envie os trabalhadores para a sua seara. E quem são os trabalhadores? Quem são as pessoas? Quem são aqueles que vão se envolver para que essas pessoas que estão aflitas, exaustas, desanimadas, desalentadas, sem direção, tenham alguém para cuidar delas? São os próprios discípulos. Porque aqui, quando nós, nesse capítulo 9, ainda ouvimos sobre discípulos, está falando de discípulos de uma forma geral. Mas agora no capítulo de número 10,
Depois de Jesus, então, confrontá-los e chamá-los a uma reflexão e a buscar a Deus, Jesus então chama os 12 discípulos. E aqui tem a lista deles, né, no versículo 2 e no versículo 3. Mas qual é o papel destes que foram chamados? Destes que foram convocados para esta tarefa? Qual é o papel da igreja? Ali, representada no grupo desses 12 apóstolos. Nós vamos então ver alguns aspectos aqui nesta manhã. Primeiro, do versículo 5 ao versículo de número 8, nós vemos este papel da igreja de uma forma geral. Acompanhe comigo, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. O que nós podemos aprender aqui e tirar de lição para cada um de nós? Que, em primeiro lugar, Jesus vai mostrar para eles que existia uma prioridade. A prioridade naquele momento específico era que eles pregassem o evangelho para as pessoas que estivessem ali no entorno deles. Você já viu aquela pessoa que fala assim: eu tenho um desejo de ser missionário em tal lugar assim, assim, lá longe. Mas aqui ele nunca prega o evangelho. Eu te pergunto, meu irmão, você acha que ele vai ser missionário lá? Se ele não é missionário aqui? Você acha que ele vai pregar lá se ele não prega aqui? Você acha que ele vai fazer lá se ele não faz aqui? Então, Jesus aqui está mostrando que primeiro, não era para eles irem para os gentios, não era para eles irem para lugares longes nesse início. Eles precisavam continuar ali, eles precisavam permanecer nesse primeiro momento ali, e à medida que eles fossem caminhando, à medida que eles fossem andando para cidades vizinhas, eles iriam pregar este evangelho do reino, eles iam anunciar Jesus. Olha só, versículo 7, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Outro ponto importante que Jesus demonstra está no versículo 8, atitudes de misericórdia. Olha aí, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelis demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus aqui vai mostrar, amados, que a igreja ela é chamada para atender as necessidades também das pessoas, não só no sentido da salvação da sua alma, porque esse não é o objetivo principal. Muitas vezes nós vivemos um evangelho enganados, e que não é a plenitude do evangelho de Deus. O objetivo principal de Deus não é salvar o homem do inferno, não é. Você acha que é? Não é. O objetivo principal de Deus é chamar para si adoradores. Deus quer adoradores. John Piper diz no livro Alegre-se os povos, se você quiser eu te empresto, mas você tem que devolver, tá bom? Ele diz que a missão ainda existe. Existe a tarefa da proclamação do evangelho, porque ainda não existe adoração. O que isso significa? Existem pessoas que ainda não conhecem Jesus. E a igreja é chamada a convocar outros para adorar a Jesus. Se nós pensarmos que apenas salvar as pessoas do inferno é a nossa tarefa, nós estamos reduzindo a obra de Deus. Nós estamos diminuindo o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele quer adoração entre todos os povos da terra. Então não se trata, como mais eu disse aqui ontem, não se trata de pensarmos apenas que a nossa tarefa é resumida a uma missão que é nossa. Não, é uma missão do próprio Deus. O próprio Deus quer ser adorado. O que o pecado fez em Gênesis é distanciar as pessoas desse propósito, porque passaram a adorar a si mesmo.
E aí nós vemos uma sociedade hoje distorcida, onde mulheres acham que são donas do seu umbigo. Eu faço da minha vida o que eu quero. Se eu quiser matar esse bebê que tem aqui dentro de mim, eu mato, porque o que vale é o meu corpo, o que vale é o meu organismo. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Errado, totalmente errado, antibíblico. Está indo contra os princípios de Deus. Não é assim. Deus tem um propósito, um. E a questão é, eu estou disposto a viver este propósito de Deus? Nós vemos homens que por causa do seu egoísmo vivem uma vida totalmente desregrada, longe do propósito de Deus. Eu e você somos chamados a pregar esta palavra, anunciar esta palavra, que essas pessoas deixem de ser adoradores de si mesmos, das suas próprias vontades e do seu egoísmo, para que sejam adoradores desse Deus. É isso que Jesus está aqui falando, irmãos. Porque aquelas pessoas estavam vivendo como pessoas sem pastor. Segunda parte que nós vemos aqui desse papel da igreja, e que Jesus dá orientações práticas para eles, está entre o versículo de número 9 e o versículo de número 11. Vamos ler juntos? Versículo de número 9 ao versículo de número 11. Não... E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Segundo aspecto que Jesus está mostrando para eles, e está mostrando para mim e para você, é que o sustento vem de Deus. O sustento para que nós possamos cumprir a nossa missão, esta missão de Deus que Ele colocou para nós, Ele vem do próprio Deus. Por isso Jesus está dizendo para eles, olha, não se encham as suas bolsas de dinheiro. Ah não, eu preciso de dinheiro, se não tiver dinheiro eu não vou. Irmãos, quem sustenta é Deus. Quem nos sustenta é o Senhor. Você que porventura está caminhando na vida, achando que quem te sustenta é a empresa que você trabalha, você está enganado. Porque essa empresa que você trabalha, ela pode falir a qualquer momento. O seu patrão pode deixar de pagar o seu salário. Ah, eu entro na justiça, depois eu recebo. O cristão deve caminhar, lembrando de que quem sustenta a cada um de nós é o Senhor. Muitos aqui sabem. E muitos aqui trabalharam, por exemplo, na Braspérola. Quem diria naqueles tempos que uma empresa como aquela iria falir? Quando eu cheguei para a empresa, no ano de 94, tinha 3.200 funcionários, 3.200 funcionários. No auge. E depois aumentou a produção, diminuiu os funcionários, mas aumentou a produção. Milhões de metros de tecido nós produzíamos em uma semana. Milhões lá na nossa tinturaria, onde eu trabalhava, por exemplo, que era a parte quase que final do processo. Nós precisamos lembrar, irmãos, que quem nos sustenta é Deus. Quem cuida da nossa vida é o Senhor. Quem vai nos auxiliar, quem vai prover os meios é o nosso Deus. E no cumprimento da missão, no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, não temos o que temer. E Jesus então vai mostrar isso até de uma forma mais clara, a partir do versículo 12 até o versículo 15, dizendo que a gente não deve ficar ali especulando. Ah, tem uma casa melhor para ficar, tem um lugar melhor para ficar, aqui está bom, mas ali talvez eu vou ter um luxo. Não. Se a gente foi bem recebido, independente
das condições daquela pessoa que nos recebeu, lembremos que o Senhor é quem vai nos sustentar. E na segunda parte aqui, Jesus vai falar do versículo 12 ao versículo 15, sobre a recepção da palavra. Quantas vezes nós achamos que quem vai converter as pessoas é nós, com o nosso argumento, com as nossas palavras. Não, irmãos. Nós devemos nos esmerar, nós devemos ler a palavra, nós devemos conhecer a palavra. Nós devemos pesquisar a respeito dos assuntos. Quanto mais você puder fazer, melhor. Mas lembre-se que quem vai mudar realmente os conceitos e valores, os princípios, que vai mudar o coração, é o Espírito Santo. Então fique tranquilo. Se eles rejeitaram Jesus, você não acha que vai rejeitar você? O próprio Jesus vai falar um pouquinho aqui à frente sobre isso. Então a nossa tarefa é pregar. A nossa tarefa é anunciar, a nossa tarefa é testemunhar. Este é o papel da igreja, esse é o nosso papel. Irmãos, quando nós falamos igreja, não é algo distante, não, é você, é eu. A tarefa de proclamar o evangelho é nossa, de todos nós. Você que está aqui nesta manhã, que já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, publicamente já declarou a sua fé, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou como disse o Mais aqui ontem, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Não existe outra opção, não existe outra possibilidade. Comece, meu irmão, de alguma forma, pregando o evangelho. Chame alguém de forma prática aqui, já estou fazendo uma aplicação. Chame alguém para ir na sua casa tomar um café, fazer um crochê, fazer um pão caseiro, fazer um bolo. Faça alguma coisa prática, um amigo, um familiar, eu preciso conversar com você. Vamos marcar um dia? E sentem, irmãos, em torno das Escrituras. Sentem-se em torno da palavra de Deus. Vai ter rejeição? Jesus alerta que vai ter. Mas olha o que ele diz: se alguém, versículo 14, não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou da cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade ou para aquela casa. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmãos? Hein? Fogo do céu desceu, enxofre, arrasou a cidade. A minha tarefa e a sua é pregar a palavra. Quem rejeitar, desculpe aqui a expressão bem popular, vai ter que se ver com Deus. Você cumpriu a sua tarefa, você pregou. Natanael, mas eu tenho tanta dó do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo. Irmãos, dó não resolve nada. Dó não resolve nada. O que resolve é o amor de Deus. Eu e você temos a incumbência, a tarefa de levar o amor de Deus a essas pessoas. E peça ao Espírito Santo que faça a obra. Aliás, antes de você levar, ore, para que o Espírito Santo já vá preparando aquele coração. Senhor, me dê uma oportunidade, me dê uma circunstância, me dê um momento, para que eu possa testemunhar do Senhor Jesus, para que eu possa falar do amor de Deus. Eu não sei falar. Peça, Ele vai te capacitar. Todos nós somos chamados e temos esse papel de proclamar a todas as pessoas. Eu também já fui muito tímido. Testemunho pessoal, eu já tive muitas dificuldades. Mas a gente precisa estar com as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas, as suas demandas.
Ontem mesmo a gente estava lá em casa, né, depois da programação aqui, estava ali fazendo um lanche junto com o preletor e sua esposa, e Brenda lembrou do episódio. Nós estávamos de férias lá no sul da Bahia, a nossa família, a família do Miqueias, e aí eu fui lá para ver um negócio de um caiaque, alugar um caiaque para que o Natan e o Gustavo fossem lá no alto mar, lá nos negócios dos corais lá. E eu demorei para lá. E quando eu voltei, eu comecei a descrever um pouquinho da vida do homem, dono dos caiaques. Quase que eu esqueci de perguntar o preço do caiaque, do aluguel. Mas é oportunidade de conhecer as pessoas, de conhecer a vida das pessoas, de falar do amor de Deus para as pessoas. Até mesmo quando você vai alugar um caiaque para um passeio. Quando você vai lá no borracheiro para trocar o seu pneu, colocar aquele negocinho lá que tampa o buraco que rasgou. Quando está cortando o cabelo, quando está na fila do supermercado. É a vida, irmãos. Pregue o Evangelho, anuncie Jesus. Mas também nós temos aqui um terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito desse modelo do envio de Jesus. Acompanhe comigo, versículos 16 a 18. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Irmãos, Jesus, como eu disse aqui, o marketing de Jesus é como se fosse um marketing reverso. Porque Jesus aqui está mostrando, olha, eu estou chamando vocês, vocês vão caminhar comigo, vocês estarão comigo, vocês vão cumprir a missão que o Pai me designou, mas vejam bem, vocês irão como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, o que você acha que acontece com ovelhas, principalmente se ela estiver sozinha, no meio do lobo, de muitos lobos? Vai sobrar alguma coisa dessa ovelha? Ela vai sobreviver? Pode ser que não. Dificilmente essa ovelha vai sobreviver. Mas Jesus alerta que eles deveriam continuar sendo fiéis ao Pai. Então Jesus aqui está mostrando sobre alguns aspectos que devem ocupar a vida daquele que realmente entendeu qual é a missão de Deus e como a gente está envolvido nisso. Qual que é o nosso papel? Nós vamos passar, às vezes, por adversidades. Nós iremos para o meio de pessoas que vão nos rejeitar. Além do mais, de rejeição, terão pessoas que vão tentar nos sufocar, vão tentar nos aprisionar, vão tentar nos maltratar. E isso acontece, irmãos. Pessoas não desejarão ouvir aquilo que a gente tem a falar. Pessoas vão começar a ir contra aquilo que está sendo anunciado. Mas Jesus está alertando, olha, vocês deverão permanecer firmes, porque olha a observação que ele faz no versículo 19 e 20, quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então a capacitação para que nós possamos cumprir o nosso papel como igreja do Senhor Jesus, ela vem do Pai. O Pai vai nos capacitar em o que falar e como agir em cada momento. Quer ver a explicação disso de uma forma clara? Nós vemos na vida de Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus, passou-se um pequeno período, Jesus ressurreto chama Pedro para uma conversa, para uma intimidade.
Lembra que eu te falei de convidar alguém para fazer um pãozinho caseiro, um pão de queijo, tomar um cafezinho, bater um papo, fazer um crochê? Jesus fez isso. Chamou Pedro para uma conversa. Vem aqui, Pedro, vamos tomar um negócio aqui, vamos comer um peixinho assado, vamos bater um papo aqui. E Jesus o confronta: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Não deu mais do que 50 dias, este Pedro medroso, este Pedro que negou Jesus, esse Pedro que fugiu, estava fugindo do propósito de Deus. Esse Pedro, em Atos 2, ele está cheio do poder de Deus, porque quem capacita para falar é Deus. Mas a capacitação veio porque eles estavam buscando ao Senhor. Porque no início de Atos 2, a igreja está reunida, 120 no cenáculo, em oração, em busca por Deus. Deus nos capacita, irmãos. Deus capacita você. Deus dá as oportunidades, Deus dá a palavra certa na hora certa. Mas eu preciso estar ligado a esse Deus. Eu preciso estar buscando a sua palavra, entender a sua palavra, para que nós possamos aplicar esta palavra, visto que não sois vós os que falais, mas é o Espírito. Aquele Pedro medroso, já a partir de Atos 2, Atos 3, Atos 4, ele está cheio de intrepidez, ele está cheio de ousadia. E ele fala: olha, se vocês quiserem prender a gente de novo, pode prender. Se vocês quiserem açoitar de novo, pode açoitar, porque nós vamos continuar falando daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos com o nosso mestre. Nós vemos logo em seguida, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Estevão cheio do poder de Deus, e Estevão não mede as palavras, no sentido, vai machucar, vai ofender o fulano, tadinho dele. Não, Estevão vai e fala: eu estou aqui para falar desse Jesus, que vocês apedrejaram, que vocês cuspiram, que vocês maltrataram, que vocês levaram para a cruz. E a ousadia de Estevão era tão grande, que ele vê os céus abertos. Ele vê Apocalipse 22, irmãos. Estevão, ele tem a mesma atitude de Jesus, quando ele diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nas Escrituras Sagradas só tem esta narrativa de um homem que foi muito parecido com Jesus. Era um diácono, o diácono Estevão, homem cheio do poder de Deus em intrepidez. Que tenhamos homens e mulheres que vão buscar essa capacitação. Mas, irmãos, Jesus continua e vai dizer do versículo 21 a 23, que vai ter oposição, vai ter resistência, acontecerão adversidades terríveis. Leiamos juntos, versículo 21 a 23, um irmão porém, versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á.
Irmãos, Jesus aqui está dizendo que a oposição, que a resistência a nós cumprirmos o papel como igreja, de sermos todos nós, indistintamente, missionários, ela vai acontecer às vezes dentro da nossa própria casa. É um pai que vai dizer para o filho assim: meu filho, você tem que estudar bastante. Filho, você não pode ser igual ao pai, nem a mãe. Você não pode ser igual ao seu avô, que sofreu bastante. Ah, seu pai sofreu demais na roça, seu avô. Eu não quero isso para você, não. Então, meu filho, você tem que estudar. Para você ser bem reconhecido na sociedade, você tem que ser alguém importante. Irmãos, isso é diabólico. Isso é diabólico, isso não é de Deus. Isso não é propósito de Deus. Nós somos extremamente influenciados, irmãos, pelo humanismo. O que o movimento, vários movimentos, mas principalmente o humanismo, influenciado por muitos outros, marxismo e outros, é a ideologia do bem-estar. Eu preciso estar bem. Para eu estar bem, eu não posso sofrer, não é isso? Por isso a indústria farmacêutica descobriu, e influenciado por essa ideologia, desenvolveu vários medicamentos. Para quê? Esse aqui você toma que você consegue dormir, tá bom? Esse aqui você toma para você não sentir dor. Esse aqui você toma para que você seja mais feliz. Esse aqui você toma para isso. Meus irmãos, qual é a indústria que mais arrecada dinheiro no mundo? A indústria da bebida e a indústria farmacêutica. Eu não estou falando que é para você tomar remédio, tá bom? Não estou dizendo vou parar de tomar remédio, o pastor Natanael falou que é para parar de tomar remédio. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a nossa sociedade, ela é induzida a não sofrer. Nós somos induzidos ao prazer. Eu estou desiludido aqui, vou encher a cara para esquecer. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão da nossa sociedade, irmãos. Mas não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que nós tenhamos prazer, que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos comunhão com Deus. E o pecado destruiu tudo, o pecado estragou tudo, bagunçou a nossa vida. E nós, ao invés de termos esta alegria, esse prazer, esse contentamento em Deus, nós temos nas coisas. Nós criamos os nossos próprios ídolos, e isso não é agradável diante de Deus. Então eu quero desafiar você, pai, você avô, você tio, a abençoar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, e colocá-los na mão de Deus e falar: Senhor, faça o que o Senhor quiser dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos. Não existe carreira para o cristão, não. O que existe é um propósito de Deus, e se nós estivermos alinhados a esse propósito de Deus, seja em qual for a área que Ele for atuar, esta área deve ser para a glória de Deus. Não deve ser por causa do status, não deve ser por causa da posição, não deve ser por causa do meu prazer. Porque, irmãos, se a nossa expectativa, se a nossa esperança, se o nosso prazer estiver nas coisas deste mundo, a própria Escritura nos diz que nós somos o quê? Os mais infelizes do homem. Você quer ser infeliz, irmão? Se você quer ser infeliz, você continua focando para que o seu filho faça esta profissão só porque dá dinheiro, só porque ele não vai sofrer tanto. Haja vista, irmãos, a falta de continuidade hoje. As pessoas hoje trocam de emprego
2 vezes por ano, 3 vezes por ano. As pessoas trocam de cônjuge 2 vezes, 4 vezes, 7 vezes. Uma vez meu pai chegou para uma parente nossa e falou com ela, falou assim, aqui ó, você não troca mais de marido não, senão eu vou começar a te chamar de mulher samaritana. Falou, o Valinho não tinha muito filtro não. E quando começou a ficar mais velho, a gente quando começa a ficar mais velho, a gente também perde uns filtros. Mas era verdade, irmãos. Troca de cônjuge como se troca de roupa. Esse é o padrão do mundo, não é o padrão de Deus. E por isso as pessoas não têm prazer em Deus, porque elas estão buscando prazer onde nunca vai ter prazer. Senhor, de que forma o Senhor quer me usar? Se necessário for, vai ter problemas dentro da própria casa. Não é eu que estou dizendo, é as Escrituras. Versículo 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu não estou falando aqui, e o texto também não está dizendo aqui, que é aquela confusão que você teve lá na sua casa por causa da camisa. Não é isso aqui. Não é aquela confusão que teve na sua casa. Esse texto não está dizendo que os inimigos da sua família é aquela confusão que teve lá na sua casa por causa da herança. Não é isso aqui. Os inimigos da sua própria casa, o que Jesus está dizendo nesse contexto, é que são aqueles que vão tentar te impedir de cumprir o propósito de pregar o Evangelho de Deus. É isso aqui que está dizendo, de uma forma bem clara. Que vai ter pessoas, às vezes vai ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, que vai tentar te impedir de fazer a vontade de Deus. É nesse sentido. Então, Jesus traz o alerta. Acompanhe comigo. Quem ama, 37, seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu te pergunto, vale a pena obedecer a Jesus? Vale a pena amar mais a Jesus? Ah, Natanael, mas é meu pai, eu tenho que obedecer. Irmãos, lá em Guaçuí, uma vez, aconteceu um fato muito interessante. Uma criança chegou para mim e disse assim, na nossa congregação Betel, ô missionário, eu estou errado quando eu falo com meu pai que eu não vou mais lá no boteco comprar cigarro e cachaça para ele? Eu falei assim, o que você acha? Eu voltei com a pergunta para ele. Ele disse, não, é porque eu acho que cigarro e bebida está prejudicando muito a vida do meu pai, e eu não quero ser alguém que vou fazer algo que vai prejudicar ainda mais o meu pai. Uma criança, irmãos. Ela entendeu que tem coisas na vida que elas são muito importantes. Ah, mas é meu pai, ele está mandando. Irmão, se seu pai, sua mãe, se alguém mais velho está mandando você fazer coisas que são ruins, que são desagradáveis, que são contrárias, que vão prejudicar, não faça. Não faça. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa amar a Deus do que amar pessoas, mesmo que seja da família. E Jesus complementa dizendo, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. Então eu quero desafiar, não cuide de si mesmo. Não esteja preocupado com o que as pessoas vão achar por você tomar a decisão de abraçar Jesus totalmente, de entender qual é o propósito dele para a sua vida e de pregar o Evangelho. Jesus termina esse texto, e aí eu convido os irmãos para que nós possamos ler juntos, versículo 40 ao 42. Vamos ler? Quem
Amados, Jesus está falando aqui sobre as recompensas, sobre os benefícios, sobre os privilégios de podermos fazer parte no reino de Deus. E eu quero iniciar esta conclusão com a seguinte colocação: você que está aqui nesta manhã, você que veio ontem à tarde, veio ontem à noite, ou você que não veio nem à tarde nem à noite, mas está aqui nesta manhã, eu preciso fazer essa pergunta: você está totalmente, não é um pouquinho, não é mais ou menos, mas você está totalmente envolvido, comprometido no reino de Deus? Você faz parte efetivamente do reino de Deus? Você está engajado nesse propósito de fazer o nome de Deus conhecido entre todos os povos da terra? Irmãos, certa vez numa reunião do nosso Ministério de Missões, eu disse que o meu sonho é acabar com o Ministério de Missões na igreja. Os irmãos ficaram assim: ué, mas o que é isso, acabar com o Ministério de Missões da igreja? É sim, porque a missão não deve ser reduzida a um departamento da igreja. Ministério de Missões, Ministério de Ação Social, Ministério da Recepção, para ajudar os diáconos, Ministério disso, Ministério... Não, irmãos, deveria ser prática comum da igreja. Missão é para toda igreja, é para todo crente. Missão não deve ser reduzida a apenas um departamento. O departamento de missões, Ministério de Missões, enfim, qual o nome for, Conselho Missionário, deveria ser apenas para direcionar algumas coisas apenas. Toda a igreja deveria estar envolvida em pregar o Evangelho. Toda a igreja deveria estar envolvida em fazer contato com os missionários. Toda a igreja deveria estar envolvida em ofertar para os missionários, em conversar com os missionários. Toda a igreja deveria estar indo nas viagens, aos povoados, aos lugares, aos segmentos menos evangelizados. Toda a igreja deveria. E nós todos somos chamados a estarmos envolvidos nisso. Todos nós. Natanael, eu não tenho dinheiro, peça que Deus vai dar. Eu não tenho capacidade, peça que Deus vai dar. Eu não tenho tempo, Deus vai dar. Até o emprego Ele vai tirar de você, para que você possa ir. Então ore, fale com Deus: Senhor, qual é o meu papel como igreja? Em um dos lugares que eu passei, aconteceu uma situação. Uma mulher sempre tinha desculpa para não se envolver. E eu falei com ela assim, e uma das desculpas que ela colocava principalmente era a mãe dela. Eu falei: vamos orar a respeito. Naquele mesmo ano a mãe dela morreu. Ela se envolveu, irmãos? Não. Ela não se envolveu. Era desculpa. A mãe era desculpa para ela não se envolver no reino de Deus. E pior, depois de um tempo eu fiquei sabendo que ela se afastou até do Evangelho. Até quando nós vamos ficar dando desculpa? Até quando nós vamos esquivar de estarmos totalmente envolvidos neste papel de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido? Ontem foi mostrado um vídeo aqui do desafio. E algo que me intriga é que apenas 2% de todos os recursos financeiros da igreja evangélica no mundo inteiro estão sendo destinados para que o evangelho chegue aos povos não alcançados. Nós temos povos não alcançados no Afeganistão. Nós temos povos não alcançados na Romênia. O nosso irmão Eurico, irmãos, está fazendo assim, se desdobrando. Juntando um grupo de amigos, fazendo um jantar, está fazendo coisas em casa para vender, como diz o outro,
indo lá, batendo no escanteio, cabeceando e voltando para defender para conseguir o recurso para ir para a Romênia. Onde está o dinheiro para o irmão Eurico ir para a Romênia? Onde está? Talvez está na nossa conta, está no nosso bolso, às vezes está lá na nossa casa. Qual a sua prioridade? Sua prioridade é deixar um grande patrimônio para a sua família? Um sopro, vai jogar tudo fora. Você conhece alguma família que o patriarca dessa família gastou a vida para adquirir bens e os filhos destruíram rapidinho? Você conhece alguém? Eu conheço. O cara se desdobrou, se matou, trabalhou, correu atrás, fez isso, fez aquilo. Passou-se pouco tempo, os filhos acabou com tudo. A vida é assim, irmãos. A vida é um sopro. Tudo aqui volta ao pó. Agora, se nós investirmos a nossa vida, a nossa capacidade que o Senhor tem nos dado, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, para que o Senhor seja conhecido e adorado, é isso que vale. Veja que Jesus aqui fala de uma coisa muito simples. O que Jesus fala aqui? Dar água por uma pessoa. Dar água para alguém que foi proclamar a palavra. É muito simples, não é? Dar água para alguém. Quem der água para alguém que está pregando a palavra, já está começando a fazer algo relevante, algo importante. Não sei se você já ficou com muita sede. Já ficou? Um pouquinho de água já ameniza, né? Agora, e aqueles que estão envolvidos diretamente na missão e que a igreja pode participar? Portanto, versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, eu e você somos desafiados nesta manhã a colocar em prática esse papel nosso, de anunciar as verdades do Senhor, de abençoar pessoas, de pregarmos o Evangelho, de sermos verdadeiramente missionários, proclamadores da palavra de Deus. Converse com alguém, ore por alguém, ligue para alguém. Não é só para convidar para vir à igreja. Vamos convidar, vai lá na igreja que o pastor vai ter uma pregação boa lá, vai ter o encerramento da conferência. Não é só isso. Você pode também fazer isso, mas é você sentar ao lado das pessoas, é conversar com as pessoas, e comece aqui, e vamos para que o evangelho chegue, e para que aquelas 7.000 etnias, para que aqueles mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo conheçam Jesus. Conheçam Jesus. Eu ouvi uma história esta semana que passou. Um pastor, ele tinha desafiado uma irmã da igreja dele, assim, quando você for para determinado país, estava indo para um país, e é um país muito fechado ao evangelho, é um país de muita pobreza, o socialismo tomou conta desse país, e as pessoas lá vivem com $35 por mês. Os mais bem remunerados do país, com salário, são os médicos, que recebem $35 por mês. Você sabe o que é isso? $35 por mês? Multiplica por 5. Dá quanto? Hein?
R$ 175 por mês nesse país, para viver o mês inteiro. E esse pastor desafiou uma irmã da igreja dele: quando você for lá, porque é um país que tem algumas praias bonitas e tal, quando você for para lá, você me avisa que a gente vai mandar algumas coisas. Se precisar, a gente até ajuda a pagar aí a despesa da mala maior, para levar algumas coisas para os irmãos e para outras pessoas lá. Sabonete, coisas básicas de higiene. Essa irmã esqueceu, ela estava em São Paulo, ela lembrou, na conexão, e ligou para o pastor: pastor, estou aqui em São Paulo, daqui a pouco o avião vai sair. Aí o pastor falou assim: vai, procura aí no supermercado aí perto do aeroporto, compra aí, encaixa nas malas. E esta pessoa que era da igreja dele estava com muitas amigas ali que não eram cristãs. E aí ela foi, conversou com as amigas, explicou o propósito e encheram as malas de coisas de higiene pessoal, né, e coisas de limpeza, essas coisas, e foram lá para esse país. O pastor daqui ligou para o missionário lá desse país e falou assim: olha, vai lá no aeroporto, recebe a irmã fulana de tal, que está chegando com as suas amigas lá, e convida elas para ajudar na entrega. Irmãos, todas as amigas, eu acho que foi 8 amigas, se eu não me engano, todas elas estavam com suas malas. Mulher gosta de levar um pouquinho a mais, né? Porque tem que combinar o sapato com aquela roupa, né? Às vezes vai escolher qual vai passear, essas coisinhas assim, não é? Coisa legal. Todas aquelas mulheres com as suas malas grandes foram para lá. E quando elas visitaram o lugar, quando elas visitaram aquela comunidade onde estava sendo plantado o evangelho, todas elas decidiram, das 8, 7 não eram cristãs evangélicas. Todas as 8 mulheres, no dia de vir embora, largaram todas as suas malas lá, com tudo, para aquelas pessoas entenderam o propósito de abençoar alguém que precisava. Eu não posso citar o país, depois que alguém que tiver curiosidade pode me perguntar. E abençoaram todos aqueles lugares por onde elas passaram e disseram para o missionário: distribua tudo para todas as pessoas. Elas voltaram sem mala para o Brasil, voltaram só com as coisas de mão, porque entenderam a importância de abençoar alguém. Através de quem? Do testemunho de uma irmã que decidiu usar a sua viagem a passeio para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado e conhecido. Quem fez isso? Jesus. Quem te impulsionou a fazer isso? Jesus. Quem colocou esse amor no seu coração pelas pessoas? Jesus. Sapatos bonitos, sandálias boas, roupas boas, de marca, todas ficaram lá. Que nós, irmãos, possamos entender qual é o nosso papel, criarmos oportunidades para pregar o evangelho. Nesse lugar hoje, existem mais de 100 igrejas espalhadas, são igrejas menores, igrejas de 20 pessoas, igrejas de 15 pessoas, porque não pode ter igreja igual nós aqui, lá. Mas tem mais de 100 igrejas espalhadas, porque Deus tem um propósito. Deus é o Deus missionário, e Ele me convida, e convida você a nos engajarmos, para que o nome dEle seja conhecido, entre as etnias, entre todas as outras etnias. Ainda falta muito. Vamos orar, curve sua cabeça.